Subscreva o canal para ter acesso a mais vídeos, partilhe, impacte outras vidas, coloque like e contribua para a obra, amém? Hoje vamos falar sobre a obediência e como é a minha caminhada, o meu testemunho de vida com Cristo Jesus, amém? E vamos para Romanos capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, se por um que desobedeceu Adão, o pecado entrou no mundo, por um Adão, que é considerado Adão por um homem, Cristo Jesus, a obediência entrou no mundo. Então, nós recebemos a justificação, nós recebemos o cumprimento da lei, a obediência à lei pela graça de Cristo Jesus. Pela sua obra lá na cruz, sobre ele foram imputados os nossos pecados. Ele em todo momento obedeceu ao Pai, permaneceu firme, por mais que tivesse pesado aquele momento. Chegou o momento que Cristo disse: Senhor, Senhor, livra-me desse cálice, todavia seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus foi feita. E graças a esse ato, a esta bondade, a este amor de Deus, hoje nós temos a oportunidade de viver em santidade, a oportunidade de sermos conduzidos pelo Espírito de Deus. Nós vamos ver no Antigo Testamento que foram levantados homens como Moisés, Elias, Eliseu, Josué, e muitos foram levantados e conduzidos pelo Espírito de Deus. Alguns foram escolhidos em determinadas épocas. E vamos ver que também Deus levanta profetas que ungem reis, e esses reis ungidos são tomados pelo Espírito de Deus para combater e proteger o povo. Um exemplo temos Saul, Davi e não só. Então vamos perceber que o Espírito de Deus sempre conduziu um representante, um homem que vinha falar da parte de Deus. Mas quando Cristo Jesus se entrega e o véu se rasga, ele disse: eu não vos deixarei só, enviarei o Consolador. E a Bíblia ainda vem nos dizer, Isaías 60, que o Senhor nos ungiu com seu Espírito para levarmos o Evangelho, a boa nova ao povo, para libertarmos os possessos, para suportarmos os quebrantados do coração. E Cristo Jesus, quando leu esta palavra, ele disse que se cumpria naquele dia. A Bíblia ainda vem dizer que, como profecia, que o Espírito de Deus estaria sobre os seus filhos e sobre as suas filhas. Jovens teriam visões, velhos teriam sonhos. Então, muitas das coisas que têm acontecido no dia de hoje. Perante a isto tudo, como é que é possível ainda vivermos com a dificuldade? Como é que é possível ainda estarmos a lutar com o pecado? Como é que é possível ainda estarmos a andar contra a lei de Deus, a vontade de Deus? Então, isso é um pouco agora que eu trago sobre o meu testemunho. Desde o princípio, eu sempre posso considerar religiosa. Porque desde o princípio da minha caminhada, ou seja, da minha vida, quase todas as famílias têm a doutrina de colocar as crianças na igreja para seguir um caminho a andar. Na verdade, eu sozinha já ia à igreja, ainda adolescente, e depois comecei, procurei mais entrar em grupos, organizações, para estar mais próximo de Deus. Na igreja a qual eu pertencia, eu acho que passei quase todos os grupos, porque eu estava à procura de mais de Deus, tinha muita sede, muita vontade de estar com Deus. Mas nisso tudo, chega um momento que a pessoa fica na flor da emoção, da adolescência, da juventude, e começam as ilusões. E ali, bem que eu sabia ler a Bíblia, porque me foi ensinado na igreja os princípios, a lei, aquilo que Deus ordena, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, como nós devemos andar.
Só que a minha vontade, assim fala aqui Romanos 7,15, vou ler, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então, eu queria sim agradar a Deus, queria sim cumprir a lei de Deus, mas eu não conseguia. Então, o que começou a acontecer? Comecei a justificar o pecado, comecei a fingir que não estava a ver alguns versículos na Bíblia e começava a justificar com a misericórdia de Deus, dizendo: Deus é misericordioso, Ele me ama, Ele me entende e Deus não vai pesar sobre mim. E ali era sempre confessar os pecados e depois voltar a pecar, confessar os pecados, voltar a pecar, até que o pecado se instalou. E como é que o pecado se instala? Ele se instala quando você já não tem vergonha, quando você não quer saber se as pessoas vão te julgar, quando você não quer ouvir e nem se preocupa com a tua própria vida e simplesmente dás liberdade ao pecado, libertinagem. E a Bíblia fala que isso não é a liberdade que vem do Espírito, mas isso é libertinagem, é viver de forma desordeira. Então, foi indo esse processo, depois tive uma fase que voltei a buscar a Deus, mas como eu queria fazer, eu sozinha queria fazer as coisas com a minha força, queria me esforçar, eu não conseguia. Até que em um determinado momento de oração, o Espírito de Deus me tocou e eu decidi que a partir daquele dia eu passaria a viver de acordo ao Espírito de Deus e já não seria conduzido ou conduzida por qualquer instinto. Então foi necessário eu me reservar, foi necessário eu me afastar de quase tudo e todos para perceber o que é que eu estava a viver. E depois naquele momento começou, é como se você estivesse a correr e você para, começa a chover, começa a cair um monte de água na tua cabeça. Então vem a memória tudo que você fez e que você sabe que é errado, tudo que você fez e sabe que não é digno. E você, meio que você começa sozinha a se acusar. Eu creio que é o inimigo que faz muito isso. Então começou a chegar a vergonha, o pensamento negativo, mas eu sabia que Deus tinha alguma coisa para mim e que Deus não estava a me chamar para eu viver na vergonha. Então comecei e o meu maior entusiasmo foi conhecer aquele que eu digo que estou nele, Cristo Jesus. Porque se a Bíblia diz que nós temos que ser assim como Ele foi aqui nesta terra, então como é que eu vou ser como Cristo se eu não conheço Cristo? E quem fala de Cristo é a Bíblia. Então eu comecei a procurar Cristo Jesus. Eu comecei a procurar o que Ele tinha para nós, o que Ele fazia, o que Ele falava. E comecei a compreender o que é a verdadeira essência do Evangelho, do viver para Deus. Porque antes eu fazia assim, mas meio que tentava fazer-me justificar para os homens não me julgar. Por quê? Porque eu via que Deus era misericordioso e Deus não ia me julgar. Mas os homens, se vissem, iam me julgar. Então, aquilo é você tentar mostrar para os homens que está certo e ir atrás fazer as coisas. Mas o certo é que nós devemos ter consciência que Deus, que é o soberano, nos vê até no oculto. E a nossa maior preocupação deve ser agradar a Deus e não ao homem. Quando nós procuramos agradar a Deus, nós começamos a compreender os princípios de Deus, nós começamos a compreender a vontade de Deus. Por que Deus tem essa vontade? Por que não deveremos matar? Não devemos matar? Por que matar é errado? Qual a consequência que traz para quem vamos matar e para nós que vamos cometer o ato? Isso é importante. Foi esse tipo de perguntas que eu comecei a procurar respostas na Bíblia e em oração. Por que Deus coloca isso? Por que as coisas são assim tão difíceis? E a Bíblia diz que a verdade liberta. A verdade liberta. A palavra liberta. E assim foi acontecendo. Eu comecei a ter mais ligação com a palavra de Deus, em contrapartida mais comunhão com Deus. Em vez de eu focar no pecado, não quero pecar, não quero desagradar a Deus, não quero sofrer humilhação perante os homens, eu comecei a buscar
a santidade, quero ser santa, quero procurar mais de Deus, quero mais de Deus, quero mais da palavra de Deus, comecei a me preocupar com aquilo que verdadeiramente eu necessitava. Então comecei a procurar mais de Deus. E uma das coisas que eu compreendi é que é pela fé que nós somos justificados, não é pela obra, é por crer, por acreditar. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, para eu ter fé, para eu conhecer a verdade, ter o conhecimento de Deus, eu preciso de ouvir a palavra de Deus. Eu preciso da palavra de Deus. E a palavra de Deus é essencial para podermos perceber o nosso dia a dia, tudo quanto passamos, tudo quanto vivemos. Então, a palavra de Deus tem sido uma grande aliada na minha caminhada. Todo tipo de dificuldade, tudo que eu passo, se consigo me firmar é graças à palavra. E é curioso que Cristo vem trazer uma parábola e ele diz que aquele que ouve e pratica a palavra é semelhante ao homem que construiu a casa por cima de uma rocha. Pode passar tempestade, pode passar ventos, todo tipo de tormento, essa casa não cairá. Por quê? Porque ela está edificada, ela está bem fixa na rocha. E a rocha é Cristo Jesus. Então assim eu fui crescendo. E se antes eu pensava me assemelhar aos homens, eu pensava olhar para as pessoas e ver a forma como as pessoas tinham um sucesso, eu pensava em criar um objetivo de vida de acordo ao sucesso daqueles que me rodeavam, porque eu via que era bonito. Assim, é bonito, devemos nos alegrar com aqueles que vencem e conseguem. Mas o propósito do meu irmão não é o meu propósito. O tempo do meu irmão não é o meu tempo. Então nós devemos nos preocupar em olhar para aquilo que é o propósito que Deus tem para a nossa vida, compreender cada momento. Isso também foi uma coisa que depois eu comecei a aprender com Jesus, porque eu via depois os meus amigos estavam a viver coisas, momentos que por eu estar reservada e ter que buscar compreender mais a minha comunhão com Deus, eu não podia viver. Hoje, se eu vivo, se não vivo, já é diferente, porque eu já tenho uma outra rotina, eu tenho um outro propósito, um outro objetivo a seguir. E é de acordo a isso que eu ando, de acordo à visão de Deus, de acordo àquilo que o Espírito de Deus me leva a viver. Então, quando nós nos entregamos, não simplesmente falar, mostrar para os outros, não, é o viver. O cristianismo é uma vivência. Se for simplesmente para falar, porque a Bíblia diz que Jesus disse, muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, em teu nome libertamos, possessos, em teu nome profetizamos. E Cristo dirá, eu não vos conheci, apartam-se de mim, vocês que viveram em iniquidade. Então isso quer dizer que não é simplesmente falar, mostrar para os outros, operar, mas é o viver. E é essa vivência que vai trazer testemunho, essa vivência que vai trazer frutos. A Bíblia diz que Cristo é a videira e aqueles que estão nele são os ramos. E que todo ramo deve dar frutos. Aquele que não der frutos será arrancado e será lançado no fogo. E aquele que dar frutos será podado para dar mais frutos. Então, é isso que acontece quando procurarmos viver aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é o cristianismo. Amém, aleluia. Então Jesus Cristo foi entregue, ele venceu a morte, ele ressuscitou, amém? E nós que estamos nele já temos direito à salvação. Mais ainda, ele veio para termos vida e vida em abundância. Porque a Bíblia fala de uma oração que ele fez, Pai, não peço que lhes tires do mundo, mas lhes livres do mal. Então ele intercede por nós e Deus tem nos livrado de todo o mal. Muito mais, eu creio que Deus quer que nós possamos vencer, que nós possamos fazer as coisas e em tudo que for a boa obra, o bom fruto que nós vamos trazer para esta terra, o nome de Deus será glorificado. Então, por fim, o conselho que eu deixo é: viva a comunhão com Deus, viva de uma forma intensa com o Espírito Santo. Cristo Jesus disse que não nos deixaria só, que ele enviaria o Consolador. Em João 16 fala, o Espírito da verdade, ele vos ensinará todas as coisas e ele vos revelará as coisas futuras.
Então, viva em comunhão com o Espírito Santo. Não se preocupe com o mal. Procure primeiramente a comunhão. Procure primeiramente lhe conhecer. Procure primeiramente entender aquilo que Deus tem para ti, que está na Bíblia, que está nesta palavra. Que depois o Espírito de Deus vai te mostrar as coisas do mundo, vai te mostrar onde é que você tem que corrigir, afinal, o que era mal, que agora que você tem que fazer o bem. Ele vai te mostrar o bem que você deve fazer. A Bíblia diz que Deus disciplina aqueles que Ele ama. E esses que Deus disciplina, que Ele ama é porque são filhos de Deus. Porque aqueles que não são disciplinados são bastardos. Então, se nós nos entregamos como filhos de Deus e cremos que Cristo Jesus é o nosso Salvador, certamente Deus há de nos conduzir. Amém? Muito obrigada por teres estado até o momento e ouvido esta primeira partilha da minha vivência. Espero trazer mais vídeos sobre esta partilha. E dessa forma, pela obediência de Cristo Jesus, também me tornei obediente, não porque tenho me esforçado, ou porque tenho muitas obras, ou porque me esforço, mas porque Cristo Jesus obedeceu primeiro e eu recebo em nome de Jesus a obediência e assim é perante ao Pai. Amém? Oremos. Aleluia, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos. Obrigado, Pai, por este momento, por esta palavra. Pai amado, eu entrego cada um dos meus irmãos que vão ouvir esta palavra. Yahweh, assim como o Espírito Santo tem me conduzido, assim como tens te revelado perante a mim, Espírito Santo, revela-te também sobre aquele que me ouve em nome de Jesus. Venha conduzir a sua vida, apresenta-lhes a verdade. Apresenta-lhes a verdadeira essência de estar em comunhão contigo e tudo aquilo que Cristo Jesus fez por nós. Em nome de Jesus, retira toda a condenação, todo o peso, toda a vergonha, toda a dúvida, todo o instinto do mal, retire dessa vida em nome de Jesus. E que essa vida seja totalmente cheia do teu Espírito e que juntos possamos te agradar e viver de acordo à tua vontade. Glorificado sejas para todo sempre. Obrigada por este momento. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus vos abençoe.